Oi, gente, tudo bem? Voltamos então para conversar agora sobre alguns aspectos ecológicos, né? Então, hoje a gente vai conversar sobre pirâmides ecológicas, relações ecológicas, tá? Então, peguei essa fotinha do jeito que vocês gostam de desenhar aí. Eu vejo os cadernos de vocês mais ou menos com essa cara. Só pra gente guardar um pouco que pirâmide nada mais é do que um gráfico, né? Gráfico esse que ele pode ser representando quantidades de consumo, tá? Em número, em massa, em energia. O que isso quer dizer? É a forma como se apresenta esses valores, né? Então, uma pirâmide de número, ela apresenta quantos produtores, quantos indivíduos produtores alimentam quantos de consumidores primários, de consumidores secundários em um período de tempo. A pirâmide de massa retrata isso quanto a energia, quanto a massa mesmo, né? Não pode falar peso, que o professor de física briga com a gente. Então a gente tem que dizer. Agora, é muito comum a gente encontrar pirâmides de massa sem equivalência nos níveis, o que é um erro muito feio, né? Então a gente trata o consumidor secundário em quilo e a gente retrata consumidor primário e produtor em tonelada. Não é adequado. É adequado que a gente coloque tudo em quilo, tudo em grama, né? Que exista aí um padrão conforme é proposto pelo sistema internacional. Então, que a gente use e pense que em ciência da natureza teria que ser tudo igual, né? Então, número, quantas árvores? Então, um exemplo aqui tem 25 aves com 300 insetos em 1000 árvores. Então, aí a de massa, a gente já está dizendo que teve aí 100 quilos de consumidor secundário consumindo 1 tonelada de consumidor primário, que por sua vez consumiu 10 toneladas de produtor. Ué, mas por que a quantidade de produtor é sempre maior, né? Por que o produtor é a base da cadeia? Porque ele é pouco calórico, geralmente, olha lá. Quando a gente fala de energia, né, geralmente precisa-se de um número maior de plantas para se obter uma quantidade de energia, tá? Então, é por isso que a gente sempre tem um número tão expressivo aí de produtores, tá? A pirâmide invertida, ela representa, geralmente, são pirâmides de massa e de número. Elas podem ser invertidas, os exemplos famosos são ambientes marinhos. Então, zooplâncton e fitoplâncton, tá? Outro exemplo é quando retrata-se a relação ecológica entre o protozoário e o cupim que mora em uma árvore. Também a pirâmide aparece aí invertida, tá bom? Aí a gente vai falar agora dos tipos de relação ecológica que o ambiente pode abarcar. Então, primeiro a gente vai falar das relações ecológicas harmônicas, que podem ser dentro da mesma espécie e fora da espécie. Quando é dentro da mesma espécie, a gente chama de intraespecífica. Quando é entre espécies diferentes, a gente fala que é interespecífica. Tipo um jogo de futebol, né? Um campeonato interestadual, né? Aí agrega mais times. Então, quando a gente está falando de intraespecífica dentro da mesma espécie. Vamos ver harmônicas e a gente vai considerar harmônica. Primeiro a gente tem que gravar mais e menos para quem está se dando bem, para quem está se dando mal dentro dessa relação ecológica, tá? Então, aí quando os indivíduos estão os dois se dando bem, ou um se dá bem e o outro tanto faz, a gente chama de relação harmônica. Levem isso para a vida de vocês, crianças. Se um está se dando bem, o outro está se dando mal, não é harmônica, não é vantajoso, não é ecologicamente benéfico. Então, dentro da mesma espécie eu tenho relações harmônicas e entre espécies diferentes eu também tenho relações harmônicas. Dentro da mesma espécie eu tenho colônia, sociedade, cooperação. Entre espécies diferentes, mutualismo, inquilinismo, comensalismo. Vamos ver um por um. Aí,
quando eles não estão se dando bem. Então, quando um se dá bem, um se dá mal. Então, relações ecológicas desarmônicas. Dentro da mesma espécie, canibalismo, competição. Entre espécies diferentes, predação, amensalismo, parasitismo. Era uma vez colônia. Colônia é uma relação harmônica intraespecífica dentro da mesma espécie. Qual a diferença de colônia e sociedade? Colônia tem uma ligação física entre os indivíduos. Eles são anatomicamente grudadinhos. É difícil separar um do outro, tá? Então, a gente vê que geralmente esses indivíduos se reproduzem por brotamento. Então, vê aqui, qual que é o indivíduo mais antigo, né? O que está mais relacionado ao eixo da paisagem. Os que estão mais tombadinhos indicam que são filhos de dobramento, né? Por brotamento. Então, se eu tivesse que chutar, eu diria que esse indivíduo que está mais coerente com a paisagem foi o primeiro indivíduo e os outros são filhos por brotamento. Já a gente pode ver outros exemplos, como essa laguna aqui, essa lagoa salgada no meio do mar, né, de um recife de coral bem romântico aí, que compõe um coração, né, uma colônia. Quinidário faz muita colônia, tá? A gente vê muita colônia de quinidário. Sociedade, eles não têm ligação física e geralmente têm divisões de casta. Então, a rainha é a única abelha que reproduz dentro da colmeia. Só a rainha, com o zangão. Então, existe uma dominação de hormônio que não permite que as outras abelhas virem rainhas ou virem abelhas sexualmente ativas. Essa divisão aí a gente chama de sociedade. As operárias buscam produzir os recursos ali que são necessários, tanto a estrutura da colmeia como a produção do mel, captura do pólen, estrutura da sociedade, defesa. Então existem várias funções dentro da sociedade das abelhas. Costumo brincar que o filme B-Movie é muito bonitinho para a gente ver aí essa composição social das abelhas. Aí, entre espécies, um exemplo que eu costumo dizer que é muito romântico é o mutualismo. O mutualismo, gente, quer dizer que existem algas, existem fungos, mas quando eles se juntam, eles formam o líquen. Ai, que romântico! Não existe líquen sem essa junção. Então, o mutualismo é mais, onde existe uma dependência aí benéfica entre os indivíduos envolvidos nessa relação. Aí aqui tem líquens. Líquen, quanto mais colorido, melhor a qualidade do ar onde ele está inserido. Então, quando você enxerga um líquen vermelho, preto, azul, roxo, colorido, quer dizer que o ar está lindo, maravilhoso. Um outro exemplo de mutualismo bem famoso são entre protozoários e bovinos que consomem grande quantidade de celulose que precisa ser quebrada por esses protozoários. Então, eles são amigos dos bovinos, tá? Mais. O protozoário tem onde morar, tem o que comer. O bovino adquire alimento e consegue absorver o açúcar porque o protozoário deu aquela fortalecida na quebra da celulose. Aí, tem bactérias do tipo Rhizobium que estão associadas às raízes para favorecer o ciclo do nitrogênio e a absorção do nitrogênio atmosférico, que é tão complexo no ciclo do nitrogênio. Cooperação, mudamos, são entre espécies diferentes. A união não é obrigatória, mas os dois se ajudam. Exemplos famosos são as espécies paliteiras, o jacaré, crocodilo, aligatores, tem a boca muito grande, o braço muito pequeno e eles não costumam geralmente conseguir segurar seu alimento, então eles dão grandes bocadas. Nessas bocadas, grandes pedaços de alimentos ficam presos na boca do bicho.
Para que esse alimento não gere uma zona de inflamação, infecção e necrose, os animais paliteiros se alimentam removendo esse excesso de alimento que ele não consegue pegar, porque o braço é muito curtinho, não chega na boca para arrancar esse pedaço. Tipo, você arranca aí o pedaço do que fica envolvido no seu dente. Então, não é interessante para o crocodilo, jacaré ou aligatores comer esse bicho paliteiro, porque ele é muito pitico e o benefício que ele causa é maior do que o ganho energético de comer ele. A mesma coisa o carrapateiro, que são essas aves que geralmente ficam em cima de bovinos, comendo os carrapatos que ali parasitam os bichos. É interessante para a ave porque ela come um carrapato engordado no bovino. Costumo brincar que é tipo um bombom Cherry Bran de carrapato, né? Dentro lá do carrapato tá uma explosão de sangue do bovino. A ave vê que você fica gordinha, né? Porque tá ali comendo carrapato engordado no bovino. O bovino se dá bem porque perde carrapato e ninguém gosta de ter parasita. Outro exemplo famoso de protocooperação, a senhora anêmona com o peixe palhaço. Então, peixe palhaço é um peixe, acho que é o primeiro animal trans que a gente ouve falar popularmente no reino animal, né? Então, era uma vez um peixe palhaço que fica lá cuidando da anêmona, esperando a senhora peixe palhaço. Se a senhora peixe palhaço não quer constituir família e está feliz dando rolê pelo mundo, ele fala que ok, ele abandona a anêmona, vira uma senhora peixe palhaço e cai no mundo para viver a vida agora como um animal que mudou o seu sexo. Além disso, isso é só um fato curioso sobre peixe palhaço. E além do fato curioso, por que é uma protocooperação entre a anêmona? O que a anêmona ganha, né, com o peixe palhaço? O peixe palhaço come dentro da anêmona, então há restos alimentares do peixe palhaço, que também não tem um braço para segurar seu alimento, acaba servindo de alimento para a anêmona, que é um quinidário, tá? Então é um quinidário, um peixe interagindo aí. A anêmona ganha restos alimentares e proteção, o peixe ganha proteção. Mas nenhum desses exemplos acho que é mais famoso do que o nosso companheiro paguro, que é esse crustáceo que você está vendo aqui. O paguro, dá uma olhada aqui o paguro, ó, esse crustáceozinho, ele é um camarãozinho pequenininho, quase mequetrefe. Esse camarãozinho pequenininho, quase mequetrefe, é muito fácil de ser comido. Então ele sabe que ele é muito fácil de ser comido. Então ele procura uma concha de um molusco que morreu, não está mais entre nós, para chamar de proteção. Então agora ele não é mais um crustáceo mequetrefe, é um crustáceo mequetrefe com a concha de um molusco para poder se esconder e não ser facilmente comido. Muito bem, seria ótimo, mas não é o bastante. Vê que em cima da concha do molusco que morreu, não está mais entre nós, tem um quinidário. Esse quinidário foi o paguro que, com a sua patinha e muita dificuldade, colocou esse crustáceo, esse quinidário lá, ou ele procurou uma concha que já tinha um quinidário em cima. Porque a relação ecológica é entre o quinidário que está vivo, porque o molusco que perdeu a concha não está mais entre nós, não compõe protocooperação. Então a protocooperação é entre o companheiro paguro e o quinidário. Por que o quinidário ganha, né? Porque ele passeia, então o paguro leva ele para filtrar águas nunca antes filtradas. Ele adquire restos de alimentos, quando esse paguro come alguma coisa, sobra na água e o quinidário come, e ele passeia por aí com o paguro. O paguro ganha proteção porque agora ele não é só um crustáceo mequetrefe com a concha de um molusco, porque agora ele tem um quinidário que tem a capacidade de queimar quem é que quiser comer o paguro. Então, uma super estratégia de sobrevivência do paguro. Comensalismo é fácil, falou de resto alimentar, falou de comensalismo. Então, o comensalismo chama o hábito de detrição no ambiente terrestre e o comensalismo chama o exemplo de rêmoras fixadas no tubarão quando se fala de ambiente aquático. São os dois exemplos mais famosos de restos alimentares. Veja que o tubarão não está ligando para a rêmora, ele não está se beneficiando com ela. Mas também não está se prejudicando, porque a rêmora tem essa estrutura ventosa, não remove, não é um parasita do tubarão, tá? Inquilinismo também é mais zero, onde
Quem recebe o inquilino não se beneficia nem se prejudica. Um exemplo bem famoso e curioso é o senhor Pepino do Mar e esse peixinho. O senhor Pepino do Mar, ele é um bicho, né, um animal equinodermo bem simples. E esse animal, ele é como se fosse uma caverna de animal, bem simples, né? A boca termina, a terminação boca-ânus, ali compõe um túnel. Esse túnel pode ser habitado por um peixinho. E aí, não só o Pepino do Mar não se beneficia, como ele entrega esse peixinho. Porque o que acontece? Quem se beneficia com ele? É o Pepino do Mar ou é o peixinho? Há controvérsias. Por quê? O peixinho pode se beneficiar e ter proteção por habitar aí como se fosse uma caverna. Só que o Pepino do Mar, quando ele vai ser comido por alguém, ele não tem muita resistência, não consegue se defender, não tem pata, não dá choque, não queima nada, não tem chifre, não tem casca, ele não tem nada para se defender. Sabe o que ele faz? Eviscera o que é eviscerar? Pôr as vísceras para fora. Ele eviscera para que quem está comendo ele vai falar: esse negócio está meio estragado, não vou comer mais. E pare de comer. No processo de eviscerar, ele entrega o companheiro inquilino que estava dentro dele. Então a gente fica meio curioso aí para saber quem é que se beneficia nessa história. Porque quando ele está sendo comido, ele entrega o inquilino para o predador e depois eviscera para parecer que está estragado. Mas por um período de tempo, o peixe se beneficia porque ganha proteção. No ambiente terrestre, o inquilinismo mais famoso é o inquilinismo vegetal, chamado de epifitismo, que é quando uma planta mora em cima de outra planta, mas não tira a seiva dessa árvore. Não é um parasita. Agora a gente vai começar a ver a briga. Era uma vez a treta, a competição, dentro da mesma espécie. Então, a gente viu que o pepino do mar não tem estruturas para briga, mas tem outros bichos que tem. Tem boca, tem garra, tem pata, tem dente, tem chifre. E briga por quê? Por espaço, por alimento, para competir, para reproduzir. Isso gera um controle de tamanho populacional. Aqui tem um vídeo. Esse vídeo é para ilustrar um pouquinho. Deixa eu ver se vai sair o som para vocês ouvirem. Essa é a rã touro. A rã touro se diferencia em machos e fêmeas quanto à cor, tamanho do pavilhão auditivo, que fica logo atrás do olho, né? Mais interessante é que a rã tem vários tipos de vocalização. Coacho. Um dos coachos da rã é: quero reproduzir. Aí a rã tá lá vivendo a vida dela de senhora rã e decidiu contar pro mundo que tem senhores rãs que ela quer se reproduzir. Aí começa a briga. Porque um senhor rã vai competir com o outro senhor rã em quem é que vai reproduzir com a senhora rã. Veja que a briga do senhor e do senhor rã não é muito promissora. Porque eles não têm chifre, grande boca, mas ainda assim brigam, competem, querem disputar quem é que vai reproduzir. Esse ambiente é um ambiente não natural, é um ranário, é um ambiente de criação de rã. Então esse aí é até mesmo o setor de reprodução, que a zootecnia faz essa avaliação da densidade de quantos machos por fêmeas e tal. Aí o senhor rã fica tentando brigar com o senhor rã, mas não tem chifre, não tem casco, não tem boca, não tem dente. Fica essa coisa aí, até que em um determinado momento, um desses senhores rãs, que vocês estão vendo que tem o mesmo tamanho, tenta apertar o outro senhor rã. Enquanto ele aperta o outro senhor rã, o que ele quer fazer? Matar o amigo rã por hemorragia interna. Aí o que recebe o abraço mortal fala: não, já sei, vou engolir esse cara, porque eu sou canibal, sou rã, vou comer esse outro cara. Tenta abocanhar o amigo rã. Sabe o que acontece? Morre os dois, um engasgado, o outro asfixiado. Na competição existe então o controle populacional. Morrem alguns indivíduos para controle dessa taxa de população. Enquanto isso,
o senhor Han menor, que de repente não tinha capacidade de entrar nessa briga para sair na mão, e estava lá observando o processo, todos morreram. Aí ele chega lá na senhora Han, que estava querendo reproduzir, e fala: então, só sobrou eu. Aí eles fazem o amplexo, que é o abraço, né, a posição sexual. Não é necessariamente, não é uma fecundação interna, a fecundação é externa. Aí eles se abraçam, ele massageia a barriguinha da fêmea enquanto estão abraçados em amplexo. Ela elimina os ovos que são fecundados. Essa competição aí, né, bem famosa, pode ser até que eu já tenha contado isso quando falei de anfíbio. Essa competição aí ela é bem marcante, não só nos anfíbios, mas em vários outros animais que competem para reproduzir. Canibalismo, então, acabei de falar que rã é canibal, que é uma piadinha de uma ave kiwi comendo um kiwi, é só uma piada da internet. Como diz vocês mesmos, é meme, é brincadeira. Mas a viúva negra é um grande exemplo de animal canibal, né? Existem bastante insetos famosos pelo canibalismo. A dinâmica de predação também é uma relação desarmônica interespecífica, aí quando um se dá bem, outro se dá mal. E animais predadores têm adaptações para predar, enquanto a presa tem adaptações para fugir. Então, geralmente, o bicho que preda se faz um ótimo mimetismo, pisa em dígito para poder ter uma ótima esquiva, enquanto o bicho que foge pisa em casco para fugir loucamente, não parar porque pisou em algum espinho ou em pedra e pula muito bem. Então são adaptações evolutivas tanto do predador quanto da presa. É importante que o predador prede para controlar o tamanho da população de presa, senão a presa ganha em quantidade populacional e falta recurso para comer. Então algumas imagens montadas da internet, né, uma piadinha aqui de um tubarão fingindo que é um afogado para comer um ser humano, coisas de desenho animado. O parasitismo é uma relação desarmônica interespecífica bem interessante, onde existem parasitas super adaptados e a gente não percebe que está lá, como endoparasitas no nosso corpo, a gente não percebe que tem parasitas no nosso intestino. Já a gente percebe ectoparasitas, como piolho, carrapato, pulga. O parasita não quer matar o hospedeiro, não é interessante, né, que o hospedeiro morra. Então, existem também a competição entre espécies no mesmo nicho ecológico. Então, espécies que habitam o mesmo espaço ou consomem o mesmo recurso competem por ele e podem brigar, sair na porrada, competir hormonalmente, mas geralmente são disputas violentas. Amensalismo também é chamado de antibiose, são os antibióticos. As florestas com poucos recursos, então florestas temperadas, não têm muitos recursos nos seus solos quanto de matéria orgânica, e aí ela se distribui a um raio antibiótico. Então essa raiz produz uma ação amensal antibiótica para que outra árvore ou outra espécie vegetal não se desenvolva nesse raio de ação antibiótica e não roube os seus nutrientes que não tem para todo mundo. Diferente da nossa floresta, que tem uma grande disponibilidade de nutriente e a paisagem é bem densa, bem composta. Não existe antibiose entre as nossas espécies vegetais, né? Elas são amigas, elas colaboram, tá? Um amensalismo, então, é só para explicar duas marés onde os zooplânctons ou fitoplânctons não se misturam, caracterizando essas diferenças de água. Mas o amensalismo mais famoso de todos é o Alexander Fleming, que foi genial e na sua vagabundice, porque o Fleming saiu de férias e não lavou suas placas de testes bacterianos. Ele trabalhou por anos tentando desenvolver antibióticos. Então ele isolava a bactéria e criava essas bactérias em laboratório e tentava testar aplicações de algumas soluções para matar essas bactérias. Passava o tempo e ele não conseguia ganhar das bactérias com as soluções que ele fazia. Aí um dia eu brinco da vagabundice dele porque ele não esterilizou as placas e saiu de férias. Quando ele voltou de férias,
ele viu que as bactérias tinham perdido para um fungo. Fungo esse que ele olhou no microscópio e descobriu que era o penicillium, esse que está aqui do lado. Isolou a proteína desse fungo e gerou a penicilina, que foi o primeiro antibiótico da humanidade. Quando a gente começou a ganhar das infecções bacterianas e paramos de morrer por conta delas. Agora a gente usou demais e está perdendo delas de novo. E a gente precisa descobrir uma substância tão revolucionária como foi a penicilina. Então, foi através dessa descoberta que sabe-se então que fungos ganham de bactérias em nicho ecológico de competição semelhantes. Então, muito interessante a descoberta de Fleming e muito revolucionária para a nossa indústria. Bom, gente, eu queria parar aqui hoje, porque já deu bastante conceito e a gente vai fazer agora exercícios sobre isso que passou, para depois falar de outros conceitos de ecologia. Beleza? Obrigada e até a próxima.